Bom dia, queridos alunos. Eu vou fazer esse vídeo aqui para explicar como que se resolve o problema um da prova que caiu o sequenciamento. O problema de sequenciamento da prova. Pode ter caído como 2 em outras provas. Esse problema, na verdade, eu peço desculpas se eu disser alguma coisa que seja ofensivo, né? Mas eu não vou deixar de usar as palavras que eu devo usar, tá? Eu vou dizer o seguinte, que esse problema aqui, dentro do universo dos problemas de sequenciamento, esse problema aqui é bem simples. Por que que ele é simples? Por um motivo também simples. Duas peças, duas máquinas. Entendeu? Ou seja, qualquer pessoa, ela vai fazer assim, ela vai pegar a peça A, vai começar pela peça A, e depois ela sequencia a peça B. E depois ela vai fazer o contrário, ela vai colocar a peça B e depois vai para a peça A, como se ela estivesse fazendo um teste. Logicamente que obedecendo o processo. Peça A na máquina 1, depois na máquina 2, peça B na máquina 1, depois na máquina 2. Isso é o respectivamente, está no problema. Então veja, o sistema de produção possui duas peças A e B, com duas máquinas 1 e 2, respectivamente. Só existem as duas máquinas no sistema e as duas peças não podem usar uma das máquinas se ela estiver ocupada. Beleza? O quadro mostra o tempo em cada máquina, qual a quantidade de dias consumidos se realizar a melhor sequência. Significa o seguinte, a melhor sequência ela vai realizar o menor tempo possível. Bom, então aqui eu vou fazer duas maneiras certas aqui. Ó. Vou começar do jeito que está na tabela aqui. Ó. 9 dias para a máquina A. Vou colocar a máquina A como azul. Você pode, inclusive, fazer o seguinte, colocar, como aqui a quantidade de tempo é muito grande, você pode colocar já 4 dias direto aqui. Não tem problema algum. Mas eu vou te mostrar um problema que ocorre depois. Bom, essa sequência aqui, ela diz que tem 3 dias na máquina 1 e depois 7 dias na máquina 2. Essa é a maneira de sequenciar. Primeiro peça A, está sequenciada aqui, depois peça B. Observando que esse ponto aqui é um ponto de ocupação, ela não poderia começar aqui, né? Isso é óbvio, né? Bom, vamos sequenciar então, já que eu comecei com a máquina, com a peça A, na máquina 1, que é o que pede aqui, agora eu vou começar com a peça B. Começando com a peça B, eu vou usar o mesmo vermelho, eu posso até fazer o seguinte, se você quiser. Ó. Você pode pegar aqui ó, e trazer para cá. Ó. 3 dias aqui, aperto o Ctrl, veio 3 dias para cá. Se eu quiser, eu posso trazer esses 7 dias aqui para cá, ó, na sequência. Beleza? Na sequência, 9 dias aqui, ó, eu trago para cá. Ó. E depois 4 dias aqui, ó. Essa aqui é a resposta, tá? Do problema. 16 dias. Bom? Então, aparentemente, é simples. Não se deve fazer justaposição, e eu digo justaposição é o seguinte, vamos supor que você tem um lote, e digamos que aqui fossem, vamos chutar, vai, 900 peças, para ficar fácil. 100 peças cada dia, correto? E aqui, nesse processo aqui, ela faz mais peças, tá? Então, por isso que só faz 4 dias. Então, aqui, eu teria 900 peças. Digamos que quando eu fiz 500 ou 5 dias, eu mando essas 500 para frente. Então, essas 500 peças, digamos 450, que é metade do tempo. Então, 450, eu colocaria 4 dias e meio aqui. E aí, em 2 dias, eu alocaria aqui o que foi para frente. Depois eu teria que voltar na sequência, mais 4 dias e meio, e depois o restante das outras duas peças aí. É um processo, a justaposição é um processo extremamente difícil, principalmente didaticamente, porque eu teria que falar assim, olha, você vai sequenciar e você vai colocar uma justaposição de 30%, 25%, 15%. Muito mais chance do professor, digamos assim, entre aspas, não sei a palavra que eu poderia usar, né? Sacanear
o cálculo. Porque eu te dou um número quebrado, ó, coloca uma justaposição de 2,5%. Acabou, né, meu? Aí acabou, né? Como é que vai calcular 2,5%? Peça quebrada, uma série de problemas implicando. Então, vamos tomar como base que no ponto mais... o melhor sequenciamento seria 16 dias. Mas vamos supor uma coisa bem simples. Vamos supor que eu estou começando com a peça A, então eu vou pegar 9 dias aqui e vou jogar aqui. E vou jogar os 4 dias aqui também. Ó. Então, vou fazer um sequenciamento errado para vocês verem. O que seria o sequenciamento errado? Seria eu jogar esses 3 dias aqui, ó. Já que a peça A está ocupando a máquina 1 para 9 dias, então tem a peça B. A peça B, então eu jogo na máquina 2. Só que aqui já começa errado para quem é observador. Por quê? Porque está dizendo que são 3 dias na máquina 1. Está aqui no problema. Não está dizendo que são 3 dias na máquina 2. Mas vamos supor que fosse. Agora você tem que alocar esses 7 dias na sequência na máquina A. Então eu pego 7 dias e jogo na máquina A. Eu não tenho que esperar isso aqui ser feito. Por quê? Porque está na máquina B. Então eu joguei na máquina A. Aqui tem um dia a mais, né? Aqui está um dia a mais. Vocês perceberam aí? Ó? Deixa eu apagar aqui. Está um dia a mais aqui. E aqui ficou um dia a mais por tabela. Tá? Besteira. Deixa eu voltar. Deixa eu apagar isso aqui. 16 dias. Então, quer dizer, esse processo 3 aqui é o processo errado. Ele é o processo errado. Mas daria 16 dias do mesmo jeito. Porque seria um sequenciamento. Seria um sequenciamento, dando 16 dias. Agora vamos para mais um, fazendo o contrário, né? Eu vou pegar aqui 3 dias, jogo aqui. Eu não posso jogar agora os 7 dias da sequência, porque é um pressuposto de que eu vou fazer os 9 dias na máquina B. 9 dias na máquina B. Entendeu? Então eu tenho 3 dias da peça B na máquina 1 e 9 dias na máquina 2. O que você visivelmente percebe que está errado. Correto? Você percebe que está errado. Por que você percebe que está errado? Porque ele está te alocando uma produção que seria da máquina A na máquina B, pressupondo que o processo está certo, porque a máquina A faz a mesma coisa que a máquina B faz, o que não é verdade, não foi falado isso no programa. Bom, agora eu não posso jogar a peça aqui, ó. Certo? Porque eu tenho o vermelho, a próxima sequência é do vermelho, peça A. Então eu não posso jogar os 7 aqui na peça A para dar 10. Certo? Eu não posso fazer isso. Consegue perceber porque eu não posso? Não posso fazer isso. E aí, eu vou jogar 7 dias aqui. Então, esses 7 dias da máquina, eu vou jogar na máquina B, que é a sequência natural dela aqui. Certo? Ela está dando 17, porque na verdade ela não está com 7 aqui. Ela está com mais dias. Eu fiz 7 dias, está dando agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então aqui também a mesma coisa. 7 dias. E esse aqui, ó, eu não posso jogar aqui, né? Eu não posso jogar aqui. Por quê? Porque ele só pode jogar quando terminar o lote. Perfeito? Só inverteu, né? Isso estava para baixo, foi para cima. E isso estava em cima, veio para baixo. De qualquer modo, deu 16 dias. Desculpem. Tudo bem? Tranquilo, né? Então, quer dizer, fica mostrado, aí fica demonstrado que mesmo que eu fizesse errado, daria 16 dias. Então, essa daqui, essas duas de cima são sequenciamentos corretos,
Esses de baixo são sequenciamentos errados. Por quê? Porque você está alocando produção, ou peça, por exemplo, A na máquina 1, você alocou na máquina 2. Certo? Nós fizemos a peça 1 em azulzinho, né? A peça A. E a peça B, nós fizemos em vermelhinho. Beleza? Agora, veja, espero que ninguém se ofenda, tá? Porque no último e-mail eu coloquei assim, errou feio. Errou feio todo mundo que fez o seguinte, ó. Você tem aqui, eu vou aumentar, para a gente poder discutir isso. A distribuição na tabela é assim, peça A e peça B. Peça A, 9, e na sequência 4 dias. Peça B, 3, e na sequência 7 dias. Então aqui eu tenho peça A e aqui eu tenho peça B. O que as pessoas, algumas pessoas, não todas, o que algumas pessoas fizeram? Elas fizeram o seguinte, elas somaram. Isso aqui é igual a isso, mais isso. 13 dias. E, puxando essa soma para baixo, todo mundo sabe que dá 10 dias. Então, a pessoa, ela imaginou, né? Imaginou que essa simplificação era o correto. Não, isso está errado. Isso está errado. Isso é o que eu chamei de errar feio. Porque isso é realmente... Venhamos e convenhamos, sejamos justos. Todos têm o direito de falar o que quiserem, mas sejamos justos. Pôr a mão na consciência e falar, poxa, isso aqui ficou feio. Porque um sequenciamento você não soma. Você não faz soma. Você não faz adição. Eu não posso pegar simplesmente, o tempo da peça A somado com 4 dias da peça A dá 13 dias. O tempo da peça B, 3 dias, com 7 dias dá 10 dias. O sequenciamento 10 dias, sequenciamento 13 dias. Não dá. Vocês já estudaram sequenciamento em PCP. Vocês estudaram a parte de PET-CPM em administração lá para trás. Então, isso aqui era uma coisa inconcebível. Impensável, né? Impensável. Era uma coisa que não era para se resolver assim. Entendeu? Então, na verdade, eu posso ficar calado, não posso? Eu posso não dizer nada. Mas eu não dizer nada não vai ensinar para vocês como que é o correto. E eu estou dizendo isso com esses verbos, com esses adjetivos, para que você nunca mais faça. Para que você nunca mais faça dessa forma, porque não é a forma correta. Entendeu? Então eu falei, isso é a forma feia, porque é a forma incorreta totalmente. Isso aqui, ó, ainda daria, se a pessoa fizesse desse jeito, mostrando a fita que eu sugeri fazer aqui, mostrando essa fita e dando 16 dias, ainda daria margem para eu dar 2 pontos para a pessoa, ou 1 ponto, ou 1,5 pontos. Ainda daria margem. Por quê? Existindo ainda, além disso, a possibilidade de eu nem ver. Eu nem enxergava, deu 16 dias, porque eu estava programado a colocar certo em quem tinha feito com 16 dias. Entendeu? Fez 16 dias, eu não ia olhar a forma como fez. Eu ia olhar, fez um sequenciamento? Fez. 2 pontos. Entendeu? Então, eu acho aqui, turma, o seguinte, que eu não tenho nada contra os meus alunos, contra nenhum de vocês. Tanto que nos e-mails que eu tenho mandado, que eu mandei, eu não cito nomes. E nesse vídeo eu não estou citando o nome de ninguém. Eu me lembro que teve uma aluna que me mandou um e-mail de apoio e ela disse, olha, eu reclamei porque era meu direito reclamar que essa matéria era repetida dentro da estrutura do curso. Eu entendi. Talvez eu tenha expressado mal e ela é uma excelente aluna, é uma pessoa super dedicada. Tanto que ela escreveu um e-mail em apoio à minha pessoa. Agora, gente, vamos acabar com isso, né? Porque é um problema. Eu estou errado? Eu quero saber se eu estou errado. Porque eu ensinei isso. Eu ensino para os alunos do presencial. O vídeo que eu mandei para vocês com 4 ou 5 formas de resolver esse problema, ele é um vídeo que eu fiz no presencial. Entendeu? E a gente resolve problemas aqui não com 2 peças. Esse problema com 2 peças, ele está num livro da Tecmaran, que é o criador eles são os criadores do Preacto. Quer ver? Eu tenho esse livro aqui. Quer ver?
esse livro aqui, ó. Esse livrinho aqui, ó. Para ensinar, né, introdução o sequenciamento, ele usa esse livrinho aqui, ó. Programação da Produção, o livro azul da Programação da Produção, do pessoal da Tecmaran, que são os criadores do Preactor. Entendeu? É um clássico esse problema dele aí. É um clássico. Você quer ver, ó? Na verdade, ele não faz nem com 2 peças, ele faz com 3 peças aqui, ó. Tá aqui o problema. Tá aqui o problema. Eu fiz com 2. Fiz com 2 peças. Entendeu? Então, quando eu escrevi um determinado e-mail que eu respondi para uma pessoa, eu não queria ser sarcástico. Na verdade, é triste. Na verdade, é bem triste. É triste toda essa situação, entendeu? Eu estar sendo penalizado por um problema que, no meu ponto de vista, é um problema simples. Acabei de mostrar no livro que ele resolve um problema com 3 peças para mostrar a introdução ao sequenciamento. Aí não passou de uma introdução. Entendeu? Então eu fico pensando às vezes, tá, meu? Como é que vai ser o ENAD disso aí? Desculpa, tá? Desculpa dizer, eu peço desculpa 1000 vezes, mas tem que estudar um pouquinho pro ENAD, entendeu? Muito obrigado.